Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, a professora Carol, e a nossa intérprete, a Viviana, para mais uma aula de ciências do 9º ano. Estamos na aula 36, olha que legal! Se você está aí com a sua família, com seus irmãos, chama todo mundo para assistir a aula junto com a gente e aprender muito mais sobre química. Na aula de hoje, nós vamos começar com alguns lembretes. Quais são os lembretes da aula? Você tem que lembrar de realizar a sua atividade lá no Classroom para poder validar a sua presença. É um link que vai estar lá na atividade da aula 36, provavelmente o link número 1. Você entra lá, responde a perguntinha que está lá, que é bem fácil, que você vai aprender depois. E aí você vai validar a sua presença. Você também tem que responder seu professor no mural. Todos os seus professores estão postando mensagem para você todo dia. Responde seu professor. Fala, não, beleza, professor, eu vi sua mensagem. Ok, eu vou realizar as atividades. Tô bem, e você, professor, como é que você tá? Eles devem estar sentindo saudades de você. Entregar as atividades impressas na escola, caso você não tenha acesso ao Classroom. Se você estiver buscando os papéis das atividades, responda a caneta, por favor, e devolva na escola no dia que tiver que entregar. E aí você vai ter sua frequência e sua nota validada, beleza? Outro lembrete para você, realizar as atividades no caderno. É importante realizar essas atividades no caderno para que você tenha uma absorção maior do conteúdo, para que você entenda, por exemplo, a atividade que você tem que responder lá no Classroom. Se você fizer todos os exercícios, depois vai ser moleza. E ser muito feliz, que a gente tem que ser isso a vida inteira, independente do que está acontecendo. Independente de pandemia, você tem que estar bem, você tem que estar feliz. Bora lá? Aula passada, eu passei para vocês uma atividade para vocês fazerem com o livro didático. Você que está com o teu livro aí, abre na página 56, ou então você que já copiou no caderno, abre seu caderno, que deve estar lindo, para a gente poder fazer a correção dessa atividade. Nós tínhamos lá o exercício número 3. Nesse exercício dizia o seguinte, para você considerar as ligações químicas que estão acontecendo ali no enunciado. Então, quais são os tipos de ligações que estão acontecendo? Entre o brometo de potássio, o dióxido de nitrogênio e o sódio metálico. O KBr, que é o brometo de potássio, a gente já viu nas aulas anteriores que o potássio tem 1 elétron na sua camada de valência e o bromo tem 7. Quando acontece esse tipo de situação, acontece uma ligação do tipo iônica. O NO2, que é o dióxido de nitrogênio, é formado por nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência, e pelo oxigênio, que tem 6. Quando esses elementos se misturam, eles vão compartilhar seus elétrons, e aí acontece uma ligação do tipo covalente. E aí tinha lá o sódio metálico, que é só sódio. Tá, a gente não falou de sódio metálico, professora, a gente só falou de sódio. Eu sei, mas se é só sódio, ele está fazendo uma ligação, que é uma ligação do tipo metálica. E é o que a gente vai aprender hoje. Olha que legal. Aí na letra B, você tinha lá qual a diferença entre a substância molecular e a substância iônica. Uma substância molecular vai apresentar ligações do tipo covalente. Uma ligação do tipo iônica vai ter um composto que vai ser formado, que é uma substância iônica. Então, ligações covalentes formam moléculas, ligações iônicas formam compostos iônicos. Bem simples. Então, vamos começar agora com os nossos objetivos de hoje, que são conhecer as ligações metálicas, entender como elas se formam e como elas dão origem às ligas metálicas e a importância dos metais para a nossa vida no nosso cotidiano. As ligações metálicas, elas vão ser formadas apenas entre metais. Olha que simples. Não tem que contar elétron mais. É só analisar se o elemento é metal ou não. Se ele for metal, está acontecendo uma ligação metálica. A outra condição para acontecer uma ligação metálica é que esses elementos eles vão formar cátions.
Você lembra o que é um cátion? Quando nós temos ligações iônicas, aquele elemento que doa elétrons, ele fica com menos carga negativa. E aí ele é chamado de cátion. Nesse caso, nas ligações metálicas, os elementos eles vão se juntar, os átomos do elemento vão se juntar e eles vão compartilhar os elétrons que eles têm, só que na verdade doando elétron um para o outro. Todo mundo vai usar junto. Assim como na imagem aqui no cantinho, ó. Fica mais fácil de você visualizar. Cada pontinho com um mais daquele é o núcleo do átomo. Em volta do núcleo, nós temos os pontinhos amarelos, que são os elétrons. Então, cada átomo vai ajudar o próximo átomo do lado com o seu elétron e assim sucessivamente. Eles vão usar juntos os elétrons. Mas a gente não diz que eles compartilham, a gente diz que esses átomos eles formam cátions e que eles doam os elétrons para o elemento seguinte. Só que todo mundo usa junto. E aí, esses elétrons que ficam se movendo, eles vão se mover e formar como se fosse uma nuvem de elétrons ao redor dos núcleos. Então, a gente chama isso de nuvem de elétrons dos metais, ou então de mar de elétrons. E essa nuvem que está ali em volta do núcleo, ela é responsável pela forte atração entre os cátions. Então, ele vai manter os núcleos bem juntinhos, porque eles precisam usar todos os elétrons de uma vez. E aí, não vai deixar os elementos separados. Os átomos que estão ali vão estar unidos. Então, se você pega uma barra de ferro, por exemplo, você consegue ver que ela é uma coisa sólida, que os átomos que fazem aquela barra estão bem juntinhos, por conta desse mar de elétrons, dessa nuvem eletrônica que os metais possuem. Tá fácil? Então, vamos deixar difícil? Se compararmos os núcleos dos átomos a ilhas mergulhadas em um mar de elétrons, podemos concluir que a ligação química que ocorre, ela é letra A, iônica, letra B, covalente simples, letra C, covalente coordenada, ou letra D, metálica? Nossa, que difícil. Responde aí, a gente já volta.
Não me diga que estava difícil, porque não estava. Estava muito fácil. Se está pedindo para você analisar uma ligação onde os átomos eles estão comparados a ilhas mergulhadas nos seus núcleos, a gente não falou nada disso quando falou de ligação iônica. Quando a gente falou de ligação iônica, eu contei para vocês que um átomo que tem 1 ou 2 ou 3 elétrons na camada de valência vai ser muito gente boa e vai doar seus átomos, seus elétrons, para outro átomo que esteja precisando. Então, eles vão doar e receber. Aquele cara que tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, ele recebe esses elétrons daquele que doou. Então, não é letra A. A ligação covalente, a gente aprendeu que é aquela ligação onde os átomos compartilham seus elétrons com os outros que estão na substância. E na ligação coordenada, que também é covalente, vai ter uma doação de elétrons para deixar todo mundo estável. Então, também não é covalente. Só pode ser metálica, que é a letra D, que é onde os núcleos dos átomos vão estar positivos e ao redor deles vão ter vários elétrons como se fossem ondas em volta para poder ligar todo mundo e deixar todo mundo estável. Beleza? Não tá beleza? Não, mas fica beleza, vai dar tudo certo. Agora a gente vai falar das características dos metais. Os metais, é fácil de ver aqui na imagem que eles são brilhantes. Por que será que os metais são brilhantes? Quando tem essa capacidade deles de ter o núcleo positivo e os elétrons em volta, quando a luz bate nesses elétrons, eles conseguem refletir isso de uma forma mais abundante do que nos outros compostos. Então, essa reflexão da luz se dá por conta dessa nuvem de elétrons que se forma na composição dos metais. Os metais também são maleáveis. O que é ser maleável? É você conseguir transformar o metal numa chapa, numa lâmina. Nesse caso aqui, eu trouxe uma foto de uma telha, que é como se fosse uma laminazinha, para você poder visualizar isso. E dá para ver aqui, ó, que é brilhante também. E os metais, eles também são dúcteis. Vocês aprenderam lá nas primeiras aulas de química e de física, onde tiveram a introdução dos conceitos, o que quer dizer que um material é dúctil. Quer dizer que ele pode ser transformado em fio com facilidade. Por isso que nós temos aqui, ó, vários fiozinhos. E aí, se você consegue transformar o metal em fio, o que será que acontece depois? Você consegue transferir através desse fio uma corrente de elétrons, uma corrente elétrica. E é por isso que os metais são bons condutores de eletricidade. Você consegue fazer com que os elétrons se ordenem e caminhem numa direção sobre eles. Fácil, né? E eles também têm uma grande capacidade de ser condutores térmicos. No caso aqui da nossa chaleirinha que está esquentando. Quando o fogo vai jogando calor no metal, esse calor passa do metal para o que tiver dentro. E aí vai aquecer, vai ser uma condução térmica ou então uma condução elétrica. Os metais também têm pontos de fusão altos e pontos de ebulição altos. O que quer dizer isso? A gente já aprendeu lá no começo. Nas aulas da professora Larissa, nas aulas do professor Jefferson, você já aprendeu isso. Os pontos de fusão e de ebulição estão relacionados ao estado físico que o elemento se encontra. Então, se ele estiver sólido e for ser transformado em líquido, vai ser o ponto de fusão. Se ele estiver líquido e for transformado em gás, vai ser o ponto de ebulição. Então, para você transformar um metal, você precisa ter altas temperaturas, senão não rola. E aí nós temos aqui também a outra característica deles, que é a tenacidade. A tenacidade é a capacidade que o metal tem de suportar grandes pressões e não se romper. Então, se você pegar, não vai fazer isso, mas se você pegar um martelo e bater em alguma coisa, na panela da sua mãe, por exemplo, mas não faz isso, se você fizer isso, você vai ver que vai entortar a panela, ela não vai quebrar. Diferente se você pegar um martelo e dar no prato. Não faz isso. Mas se você fizer, você vai perceber a tenacidade que os metais possuem. Eles amassam
mas eles não quebram com tanta facilidade. Claro que se você pegar e passar com um trator num portão de metal, vai quebrar, mas a gente está falando de resistência desses metais. Eles vão ter níveis de resistência que, dependendo da força que você aplicar, vai ter um efeito. Mas não faz isso que eu falei. Não pega um martelo e dá na panela da sua mãe. E eles também são resistentes à tração. O que quer dizer isso? Primeiro eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade bem legal. Essa imagem é uma imagem do bondinho do teleférico que tem lá em Telêmaco Borba. Você que é do norte do Paraná aí, que mora em Telêmaco Borba, você já foi nesse bondinho? Se você já foi, conta pra gente como é que é. Manda uma foto aí, manda um comentário pra gente depois pra gente saber como que é esse bondinho. Esse teleférico, ele foi construído em 1959 e ele foi inaugurado no dia 11 de novembro. Olha só que legal. E nessa inauguração, eles tiveram essa iniciativa de fazer isso para ajudar os trabalhadores de uma empresa de celulose, de uma fábrica de papel que tem aí em Telêmaco. E até hoje, esse bondinho ele funciona, não mais com esse objetivo, agora ele tem um objetivo turístico, você pode ir lá passear e conhecer, não agora porque estamos em pandemia, mas quando a pandemia passar, talvez é uma ideia de um lugar que você pode ir para conhecer aqui no nosso estado. E aí, esse bonde, esse teleférico, ele é o maior da América Latina em questão de extensão. São 1.318 metros de voo livre em cima do rio Tibagi. E ele fica a 76 metros de altura do chão. Tá, mas o que tem a ver isso com o metal? Tem a ver que os cabos de aço que sustentam esse bondinho são feitos de metais. E os metais, eles têm essa característica de resistir à tração desse tipo de veículo. Eles também podem ser usados em elevadores de edifícios, também podem ser usados em construções de pontes, em construções de prédios, de casa, para deixar a construção mais sólida, mais resistente. Então, é uma curiosidade legal. E se você não conhece o bondinho ainda, é uma oportunidade que você pode ter na sua vida de conhecer. Agora, vamos ver se você prestou atenção em tudo que eu te contei. Vamos resolver esse exercício aqui juntos. As propriedades ductilidade, brilho, maleabilidade e condutividade elétrica caracterizam o quê? Na letra A, cloreto de potássio e alumínio. Letra B, cobre e prata. Letra C, talco e mercúrio. E letra D, grafite e diamante. Pensa um pouquinho, analisa os nomes dos elementos e responde aí que a gente já volta.
Nós voltamos, galera, e para resolver esse exercício você precisava usar meio neurônio só, pensar só um pouquinho. A resposta certa é a letra B. Por quê? Se a gente falou de ductilidade, brilho, maleabilidade e condutividade elétrica, a gente está falando de um metal. O cobre e a prata são exemplos de metais. E aí fica fácil de resolver isso. Vamos continuar a aula para que você fique craque nesse assunto. Os estados físicos dos metais em condições normais de temperatura e pressão. É isso que quer dizer aquele CNTP. O que quer dizer isso? Condições normais de temperatura e pressão. Temperatura de 0 graus e uma pressão de 1 atmosfera. E aí, se você mudar essa temperatura, se você mudar essa pressão, vai mudar o elemento, vai mudar a característica dele. Nessas condições normais, a gente tem um elemento que é um metal que se diferencia dos outros, que é esse cara que está aqui na imagem. Alguém tem ideia do que seja isso? Isso daqui é um metal conhecido como mercúrio. O mesmo mercúrio que você provavelmente um dia já teve num termômetro na sua casa. Hoje em dia não é mais tão utilizado, mas às vezes você tem. Pergunta para sua mãe para você dar uma olhadinha no termômetro. O mercúrio, em condições normais de temperatura e pressão, ele se encontra no estado líquido. Para ele ficar no estado sólido, a gente precisa alterar essa temperatura. Até 38 graus negativos, ele ainda vai estar líquido. Então vai ter que estar muito mais frio para que ele se torne sólido. Então esse cara aqui é uma exceção quando a gente fala de metal. Porque todos os outros metais são encontrados em forma sólida, na temperatura que a gente se encontra, na temperatura ambiente. Agora, o mercúrio, se você pegar ele na sua mão, ele vai estar líquido, mas você não pode fazer isso, porque ele tem algumas propriedades que são diferentes e que podem causar alguns danos para a saúde. Mas saiba que ele é uma exceção dentre todos os metais nas condições de características dos estados físicos, beleza? E aí a gente vai falar de um metal em específico, que é o ouro. Quem não gosta de ganhar um presente de ouro? Um brinco, uma corrente, um relógio? O ouro é um dos metais mais antigos que existem na sociedade. Ele foi descoberto junto com a prata e com o cobre há mais de 5.000 anos atrás. Quando eles descobriram o ouro e a prata e o cobre, eles começaram a desenvolver e utilizar as ferramentas que não eram usadas antes. Antes do descobrimento desse tipo de material, o homem tinha suas ferramentas em pedra lascada. Já ouviu falar disso na aula de história? Então, é isso mesmo. O homem usava pedra batida para poder fazer todas as suas atividades. Quando ele descobriu o metal, ele viu que tinha uma possibilidade de melhorar as suas ferramentas e poder aplicar elas na agricultura, aplicar elas no cotidiano de uma forma que ele tivesse mais rendimento na sua atividade. Depois, com o passar dos anos, eles foram descobrindo outras coisas que podiam se fazer com ouro, que não era só ajudar no trabalho, mas também produzir peças para poder ficar bonito, peças de joias e muitas outras coisas. O ouro, ele é o material mais dúctil e mais maleável que existe entre todos os metais. Tá, e por que a gente não usa ouro para fazer o fio que passa na eletricidade da minha casa? Porque seria muito caro. Já comprou um brinco de ouro? Então, imagine fazer toda a fiação da sua casa de ouro. Então, eles encontraram outros materiais que também tivessem uma condutibilidade parecida e que fossem mais baratos. Por que o ouro é tão caro?
Porque para você extrair e encontrar ele na natureza, você tem que desenvolver um processo onde você tem uma grande mão de obra, onde você gasta muito dinheiro, muito material, e aí você consegue retirar pouquíssimas quantidades de ouro. E aí você não tem tanto rendimento assim, por isso que ele acaba tendo um valor monetário, um valor de custo muito maior do que dos outros metais. Quando você vai extrair ouro, lá numa mineração, por exemplo, você tem que misturar ele com um outro elemento para poder tirar ele da rocha, porque ele está muitas vezes misturado numa rocha. Não só dentro do rio, que os caras ficam lá no garimpo jogando o negócio na peneira, assim. Ele também é encontrado no meio da rocha. E aí eles têm que misturar um elemento que a gente viu agora há pouco aqui, o nosso amigo, que é líquido, o mercúrio. Então eles misturam o mercúrio junto com o ouro na rocha para separar ele e poder beneficiar e usar ele em outras atividades. E aí a gente vai descobrir agora que o ouro ele também serve para misturar com outras coisas. Para fazer ligas metálicas, que a gente vai falar bastante agora. Se você mistura ouro com mercúrio, que eu já falei, e com estanho, você consegue fazer um tipo de liga metálica que a gente vai chamar de amálgama. Amálgama, você às vezes deve ter na sua boca. Se você tiver uma obturação, que a gente chama, que é esse metalzinho que o dentista coloca quando você tem uma cárie para tampar o buraquinho, esse material é feito de uma mistura de ouro, mercúrio e estanho. E isso foi sendo descoberto através da vida da humanidade, e eles foram fazendo essas misturas e vendo que dava certo. E aí não coloca só ouro, porque se você colocar só ouro, é muito caro e é difícil de achar bastante ouro para colocar no dente de todo mundo. Se misturar com outros elementos, é viável para se fazer em toda a população, quando precisar. Interessante, né? Outro tipo de liga metálica que a gente faz com o ouro é o ouro 18 quilates. Já ouviu falar de ouro 14 quilates, ouro 24 quilates, ouro 1000 quilates? Não, ouro 1000 quilates não existe. Então te enganaram. Se você misturar mais ou menos 75% de ouro com 13% de prata e mais uns 12% de cobre, você vai ter uma liga, uma mistura, que a gente vai dar o nome de ouro 18 quilates. Se eu mudar a quantidade de prata e a quantidade de cobre dessa mistura, eu vou ter a diferença de quilates do ouro, ou 24 ou 14. Se eu misturar mais cobre nessa mistura, o que vai acontecer com o ouro? Ele vai ficar com uma coloração diferente. Não falei para vocês da coloração dos metais, né? Os metais, eles vão ter basicamente uma coloração prateada. O ouro é uma exceção porque ele tem uma coloração dourada. E o cobre é a outra exceção, que ele vai ter uma coloração mais avermelhada. E aí quando a gente combinar todo mundo para fazer as ligas, a gente vai ter metais de outras cores. Mas geralmente metais são prateados. Voltando para cá, no caso do ouro, se eu misturar bastante cobre no meio do ouro, ele vai ficar um ouro mais vermelhinho. E aqui eu trouxe para vocês imagens do que a gente pode usar fazendo essa liga metálica. Em joias, em relógios, em próteses dentárias. Então é uma coisa que está na nossa vida. Querendo você ou não, tá aí. E agora vamos de atividade, galera. O ouro, que é utilizado na fabricação de vários tipos de joias, pode apresentar diferentes tonalidades de cor vermelha. Essa coloração deve-se à maior ou menor porcentagem de qual elemento metálico? Letra A, prata. Letra B, zinco. Letra C, cobre. E letra D, zircônio. Responde aí, eu já volto.
Voltamos, galera, e estava muito fácil. A resposta dessa atividade é a letra C, o cobre. O cobre é aquele metal mais avermelhado, que se você misturar no ouro, vai dar uma cor avermelhada. Falando de outras ligas metálicas, a gente tem o bronze, que se você misturar cobre e estanho, você consegue ter essa liga metálica, que pode ser usada para fazer estátua, arma, engrenagem e mais um monte de coisa. A outra liga metálica que é muito utilizada é o latão. O latão é feito de cobre e de zinco e a gente pode usar ele em encanamento, em torneira, em ornamento, panela e em várias coisas, que é uma liga metálica mais resistente. E aqui mais uma atividade para você. O cobre metálico ele é bastante utilizado na confecção de fios condutores de eletricidade. Baseado na propriedade da condutividade elétrica dos metais, pode-se afirmar a respeito do fio de cobre que, letra A, ele é constituído de íons metálicos positivos em posições ordenadas, com os elétrons de valência movimentando-se em todo o fio. Letra B, é constituído de moléculas. Letra C, seus átomos estão unidos por ligações iônicas. Ou letra D, as ligações nele existentes são covalentes. Pensa e resolve que eu já volto.
era? Vocês conseguiram resolver? Tava óbvio. Se a gente está falando de cobre, o cobre é um metal. E se a gente analisar tudo que eu já contei para você nessa aula, a gente chega à conclusão de que a resposta certa é a letra A. Ele é constituído de íons metálicos, os cátions que eu te contei. E aí ele tem os elétrons que ficam se movimentando ao redor desse núcleo. Easy busy. E aí nós temos outro tipo de liga metálica, que é o magnálio, feito de alumínio mais magnésio. Esse tipo de liga é a tal chamada de liga leve, que a gente usa nas rodas de carro e que tem um brilho muito grande. Nós também temos ligas metálicas que podem ser chamadas de aço ou de aço inoxidável. O aço, ele é basicamente feito da mistura de ferro, quase totalmente ferro, com carbono. Se eu acrescentar aí junto o cromo e o níquel, eu tenho o aço inoxidável, que é aquele que não enferruja, que geralmente tem na casa da gente, nas torneiras, em vários ornamentos de aço, nas panelas de aço da sua mãe. E aí a gente pode usar para fazer barras, para fazer estruturas de casas, a gente pode usar para fazer joias e pode usar para fazer o quê? Pode usar para fazer um homem. Um homem de aço. E aí nós também temos, junto com o aço, um tipo de problema. Quando você faz ligas metálicas, pode acontecer de contaminar a liga. Como eu falei para vocês do homem de aço, ele tem um tipo de defeito. Ele é intolerável a uma pedra, que é a criptonita. Se você misturar no aço a criptonita, não, o enxofre, dá ruim. Foi o que aconteceu no Titanic. A liga metálica que eles fizeram, além de ferro, cromo, níquel e carbono, tinha enxofre. E o que aconteceu? Deixou a liga mais fácil de ser quebrada. Ela se rompia com mais facilidade. E quando o navio bateu no iceberg, fez aquele buraco no fundo. Então, as ligas metálicas, elas têm uma capacidade de tornar o metal mais resistente, se não forem contaminadas. Se for contaminada, nem o homem de aço resiste. E aí, mais uma atividade. Ligas metálicas são uniões de 2 ou mais metais, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, mas sempre com predominância dos elementos metálicos. Considere as seguintes ligas: a de aço, a de bronze e a de latão. Indique a alternativa que apresenta os elementos que são predominantes nessas ligas. Então, observa lá a letra A, B, C e D e me diz quais são os elementos que são usados para formar aço, bronze e latão. E eu já volto.
E aí, voltei! A resposta certa desse exercício é a letra D. O aço tem em sua predominância ferro e carbono. O bronze tem cobre e estanho. E o latão tem cobre e zinco. Olha que fácil! E aí eu tenho uma última liga metálica para te mostrar, que é a liga chamada de nitinol. É muito legal. O nitinol é um metal que tem memória. Tem ali um QR Code, acessa o QR Code e assiste o vídeo que é imperdível. O que acontece? O nitinol, você pode moldar ele na forma que você quiser e colocar ele num forninho. Depois que ele sair do forninho, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele vai ter a forma dele de novo quando você colocar ele na água quente ou na água fria. Então ele é um metal que está sendo muito estudado para que ele vá ajudar a gente em outras coisas, por exemplo, em próteses, em carro. Já pensou se bate seu carro, daí você vai e coloca ele na estufa e ele volta ao normal? Isso é possível, eles estão estudando isso. Então vai lá, assiste o vídeo e não perde essa. E na aula de hoje, nós aprendemos que metais são formados por ligas metálicas, que eles são resistentes, são bons condutores de energia e de calor, que eles têm brilho e que eles podem ser moldados. A maioria dos metais vão se encontrar no estado sólido, mas vai ter aquela exceção que é o mercúrio. E as ligas metálicas são feitas através da mistura de elementos para tornar o material mais maleável e resistente. Falando em resistência, eu tenho aqui um cara que tem uma mensagem pra gente, que ele diz que toda jornada tem que chegar em algum lugar e a gente chega ao fim dessa jornada. E como ele diria, eu amo vocês 1.000 milhões. Então, se cuidem, mantenham-se hidratados, façam os seus exercícios, realizem tudo que vocês têm que realizar em casa e a gente se encontra em mais uma aula de ciências. Beleza? Até mais!